Olá, eu vou fazer uma demonstração aqui agora do comando Revolved Protrusion. Qual que é o objetivo desse comando? É criar uma formação a partir de que percorre um eixo, né? Então, baseado no eixo. Então nós vamos fazer uma demonstração, vou fazer essa demonstração aqui agora para vocês. Bom, então vamos selecionar o comando, né? Seleciono o comando Revolved Protrusion. Eu tenho que observar que eu tenho o comando Protrusion, que cria uma característica linear, né? Uma formação linear. O comando Revolved Protrusion aqui, na verdade, nesse comando a gente tem uma série de opções aqui que a gente pode utilizar. Então nós vamos utilizar a opção Revolved Protrusion. Então seleciono ele e vou selecionar o plano que eu vou criar a formação de referência que vai ser utilizado. Então vou selecionar o plano top, tá? Que é o plano da base ali. Então aqui agora ele está como se eu estivesse editando aqui em cima do plano top. Ele trouxe aqui eu tenho o plano right e aqui eu tenho o plano o front. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer as linhas, fazer o desenho aqui para não coincidir com esses pontos aqui, ó, os extremos dos planos, né, dessas linhas do plano, ou o ponto central aqui, por exemplo. Então sempre tomar esse cuidado aí para não fazer essa ligação. Então já estou com a linha selecionada, eu vou usar como base o mesmo modelo que nós utilizamos na atividade anterior. Nós vamos usar as medidas aqui do modelo anterior. Então eu tenho aqui, ó, fizemos esse modelo para fazer várias fases de protusão. Então, fizemos essa base, aí fizemos subimos, né, a base e criamos outras partes. Então eu vou usar essa mesma referência aqui, as mesmas medidas. Eu vou colocar aqui 80 por 60, depois 120, 30, 20, 15 e aí fechar aqui. Fazer a mesma formação. Vamos lá. Então estou com a linha selecionada, clico, né, estabeleci o ponto inicial da linha e aí digito lá no campo, né, o tamanho do segmento, né, eu vou digitar aqui 80. Apertei a tecla Enter para finalizar. E ela não aumenta e nem diminui. Eu só preciso agora definir que direção eu vou dar para esse segmento. Então aqui eu tenho um ângulo. Quando eu tenho um ângulo, aqui no caso, a linha horizontal aqui nesse sentido, é um ângulo zero. Se eu inverter aqui, eu teria o ângulo de menos 180, lá, mostrando no campo ângulo, em inglês, que é o ângulo. Então eu clico, aí estabeleci aqui o primeiro segmento. Agora o próximo segmento, vou digitar aqui 60, Enter. Então está na vertical. Posso clicar aqui para dar um fit, para enquadrar melhor. Vou clicar aqui para afastar um pouquinho aqui, eu consegui ver onde estou fazendo o segmento. Aí o próximo segmento, a medida dele é 120. Estou digitando aqui, Enter, e aí clico para finalizar o segmento. Aí o próximo é 30, 20, aqui. Deu falha aqui. Quando às vezes você comete algum, na hora de digitar, qualquer zero, tem uma falha na digitação, né? Vou voltar aqui, ó.
e vou refazer o segmento. Vou clicar na linha novamente, vou começar aqui, ó, clico, vou refazer essa linha. Tem que sempre tomar cuidado para clicar no ponto, né, extremo aqui do segmento, ó, quando aparece aquela linha com um pontinho no extremo lá inclinado. Então eu estou na extremidade do segmento, ele está aqui, né? E aí eu vou digitar agora a medida, 20, Enter. Agora sim, com o tamanho de 20. Clico, aí aqui eu vou digitar 15, Enter. Clico, e aí para finalizar, como esse segmento é inclinado, eu não vou colocar medida aqui. Embora, coincidentemente, aqui eu coloquei as medidas que ele tem um comprimento aqui específico e outro comprimento aqui que a diagonal, né, coincidiu aqui de ser 25 milímetros exato, mas eu vou clicar aqui para ele conectar no extremo, tá? Se eu coloco a medida, não necessariamente ele conecta. E aí, ó, ele está com o segmento aqui. Para soltar, eu clico com o botão direito do mouse, ele desconecta aqui e finaliza o segmento. Então, eu tenho aqui, né, a formação que eu quero para fazer o Revolved Protrusion. Agora, eu vou só para confirmar aqui, só para a gente verificar, eu vou colocar as medidas. Então aqui eu estou usando o Smart Dimension, né, que é para colocar as medidas rápidas aqui, né, 80, 60, vou colocar aqui, 120, 30, aqui eu tenho 20, 15, e aqui eu vou usar o Distance Between. Eu consigo usar o Smart para colocar aqui a medida, mas ela fica na medida inclinada. Se eu clicar se eu clicar na extremidade aqui, eu consigo fazer o comando Smart funcionar como o Distance Between, que é fazendo a medida dele ficar a distância desses dois pontos aqui, não pegar a diagonal, pegar esse segmento aqui, essa distância desse ponto até esse ponto. Então eu tenho aqui 20, vou fazer a mesma coisa, vou clicar aqui, só que vou clicar pode ser qualquer um dos pontos aqui, vou clicar na extremidade, opa, clique direito aqui, vamos lá, clico aqui, e aí clico na extremidade. Vamos lá. Ó, Distance Between, eu clico numa extremidade, clico na outra extremidade, e aí se eu quero essa medida aqui, eu puxo para cima ou para baixo. Tá? Aí ele estabelece a medida aqui dessa distância desse ponto até esse ponto aqui, mas nesse sentido. Se eu quiser ao contrário, aqui, ó, sentido vertical, aí a distância eu puxo para as laterais aqui, né? Da esquerda à direita, e ele estabelece aqui essa medida. Eu clico e aí eu tenho a medida de 15. Então, feito aqui, ó, conferir, todas as medidas estão conferindo, né? Estão ok. E aí eu posso ir para o próximo passo. Então, vou dar um return aqui. Opa, bem assim, né? Então, o Revolved Protrusion, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, antes de retornar, eu tenho que estabelecer, eu vou criar uma linha aqui, né? Uma linha sem qualquer, né? Na verdade é uma linha que vai servir de referência para o meu eixo de revolução aqui. Ó, cliquei, fui até o final aqui, eu coloquei uma linha aqui à direita, e aí cliquei novamente para terminar essa linha. E cliquei com o botão direito para
finalizar, que eu quero só essa linha aqui como referência. Eu vou fazer um desenho aqui, vou só estabelecer uma linha. Essa linha ela não vai fazer parte de um desenho, ela é só uma linha de referência. Aí eu vou usar o distance between aqui para estabelecer a distância que eu quero, né? Eu quero uma distância específica aqui dessa borda até a linha, ou vice-versa, né? Então eu clico na borda, aqui nessa linha vertical, e clico aqui na linha que eu fiz. Aí eu puxo aqui, clico 94. Quando eu clico aqui, eu tenho a possibilidade de alterar lá o campo, colocando a medida correta, 100. A medida que eu quero, na verdade, né? Eu dou Enter para finalizar. Aí ele corrigiu aqui, ó, a distância está 100 aqui agora. Ok, agora eu venho aqui e clico uso o comando Axis of Revolution. É o eixo de revolução, né? O eixo, ponto que eu vou determinar para fazer a revolução aqui dessa forma que eu estabeleci aqui inicial. Beleza, cliquei aqui, é o eixo o ponto que eu quero, né? Agora sim eu vou usar o comando Return. Tá? Então, às vezes a gente fica meio apanha, porque eu fiz isso aí, né, para mostrar aqui que às vezes a gente cria ou quer criar um Revolve Protrusion e a gente tem que estabelecer o eixo aqui. Primeiro faz uma linha, depois estabelece, né, usa o Axis of Revolution aqui, que é para fazer o eixo de revolução, estabelecer, né, clico nele, agora sim eu vou usar o comando Return. Aí agora ele permite que eu faça, tá vendo? Aí eu posso girar aqui, ó. Vou usar o comando Fit aqui para afastar um pouquinho mais, né? Ou usar o botão de rolagem, né, do mouse para ir afastando ou aproximando aqui. Ó. Então eu posso afastar um pouquinho, que aí eu posso fazer esse movimento aqui, ó. Conforme eu vou girando aqui, fazendo a movimentação do mouse no sentido de movimento circular, ele vai fazendo a formação aqui da peça. Eu posso, né, pôr em algum ponto aqui e clicar, mas aí eu vou ter um ângulo qualquer aqui, né, ó, tem um campo aqui, angle, e aí conforme eu vou girando ele vai mudando lá. Se eu quisesse uma peça só com 180 graus, aqui fosse uma espécie de uma alça, né, eu poderia fazer uma alça aqui e clicar. Na verdade eu quero um ângulo de 360, eu quero ela completa aqui. Tá? Então, para não ficar tentando acertar aqui, eu vou lá, já está selecionado, na verdade é só digitar no teclado 360, né, aqui, ó, circunferência completa ali, e teclar Enter. Aí quando eu vier aqui, ó, eu já não tenho mais como, né, definir aqui o ângulo. Agora é só clicar para finalizar e aceitar o ângulo completo aqui. Conforme eu vou criando, né, as minhas protusões, as minhas etapas aqui, eu posso ir colocando o nome aqui, né, dar um nome para essa parte aqui. Tá? Não quero necessariamente colocar aqui, ele vai colocar aqui como protusão 1, né, ou Revolve Protrusion 1, e aí eu vou finalizar aqui, tá? Finish. Então essa primeira etapa aqui eu concluí. Então olha só, ele ficou, vou afastar um pouquinho aqui usando o botão de rolagem. Então ele ficou dessa forma, olha que legal. Então ficou aqui uma peça circular, com aquela referência inicial que eu fiz aqui. Tá? Então essa é a primeira etapa. Agora nós fizemos aqui o Revolve Protrusion. Agora eu vou usar para explorar o próximo comando aqui, eu vou usar ele como referência. Tá? Bom, agora eu vou explorar aqui o comando pattern, que é um comando que cria um padrão a partir de alguma referência que você cria, ou um padrão de furos, um padrão de
pode ser um padrão de partes que você pediu. Você faz uma protusão, né, um pino, e aí você quer reproduzir aquele elemento que você está usando de referência, né, uma forma de um padrão. Então eu vou fazer um furo aqui inicialmente para usar ele como referência para o padrão. Então eu vou fazer o que? Usar o comando cutout, né, que é um comando que vai tirar o material, né, o comando Protrusion, Revolve Protrusion e outros que estão relacionados aqui, Swept, Loft, Helicon, Normal. Então todos eles são para inserir material, inserir alguma parte. Eu vou retirar uma parte agora usando o comando cutout. Então eu vou selecionar aqui essa parte frontal aqui, ó, passando o mouse aqui. Na hora que ele selecionou, eu vou clicar. E aí, ele trouxe aqui para frente, né? Eu tenho que trabalhar em cima dela agora. Eu vou selecionar aqui o círculo. Eu vou fazer um furo redondo aqui, né? Então, tomem cuidado para não selecionar. Às vezes a gente seleciona. Tem o outro comando que é quando a gente vai fazer o cutout, tem lá um outro comando que às vezes o pessoal confunde. Depois eu mostro. Deixa eu voltar aqui. Ele está aqui, ó. É o hole, né, que é para fazer um buraco. Não é a gente tem que tomar cuidado para não confundir com esse comando aqui, tá? Cria um buraco, né, numa parte. Não é o caso aqui. Eu estou usando o comando cutout, tá? Tomar cuidado para não confundir esses comandos. Voltando aqui, selecionei a face. Aí eu venho aqui, seleciono, quero tirar uma parte arredondada aqui. Então eu vou usar, passar o mouse, tanto faz aqui, ó, ou nessa parte aqui, ou nessa parte aqui. Eu passo aqui para quê? Para que ele mostre como o centro aqui é comum, né? Qualquer parte que eu passar aqui, ó, dessas linhas circulares, né, dessas circunferências, ele vai mostrar o centro dessa peça aqui. Então eu venho aqui e uso ela como referência. Eu vou trazer aqui agora, usar essa linha também para fazer um alinhamento aqui. Vou clicar, né, um ponto aqui entre essas duas circunferências, que eu quero fazer um furo aqui nessa região. Depois eu vou colocar a medida certa. Aí eu clico aqui, tá? Aí eu tenho eu comecei aqui a fazer a circunferência. Eu vou digitar lá o diâmetro. Eu vou colocar aqui um diâmetro de 20. Aí coloquei aqui. Se eu clicar de novo, eu não vou colocar mais. Poderia clicar aqui, tá? Mas eu não quero. Para colocar 4 furos aqui alinhados com usando esse alinhamento aqui não é difícil, mas eu quero criar 8 furos aqui, um padrão de 8 furos com a mesma distância entre eles. Então eu vou, para simplificar aqui, não vou ficar clicando, colocando aqui a distância, eu poderia colocar inclusive uma quantidade maior de furos. Então eu vou agora colocar a medida aqui, né? Só confirmar aqui a medida, diâmetro de 20, e vou colocar aqui a distância do centro até o centro dessa medida aqui, até o centro. Vou passar o mouse aqui, aí ele mostra o centro até esse centro aqui, tá? Vou colocar essa medida aqui de 138. Vou colocar uma medida aqui de 140 para arredondar, tá? Ele vai estar aqui com 140. Deve ser aproximadamente o centro o ponto médio dessas duas, entre essas duas circunferências aqui. Beleza, então fiz aqui o círculo de referência, né, para fazer o furo. Vou dar um return, tá? E aí eu tenho aqui, posso usar
usar aqui como referência, ó, passar o mouse aqui para estabelecer essa distância aqui, né, como referência. Ó, que essa distância aqui é a distância de 60. Né? Ou, se eu clicar aqui, por exemplo, né, ele vai estabelecer a medida lá, que é a medida de 60. Ou eu clico lá no campo e digito 60. Tanto faz. Né? Isso aí fica a critério de cada um. Então eu vou clicar aqui só para usar essa situação aqui como exemplo. Então, fiz um estudo, o cutout aqui, né? A gente pode também dar um nome para ele, mas não vou necessariamente dar um nome aqui. Depois eu vou dar um exemplo ali dando um nome, né? Então, feito o furo, né? Se eu movimentar aqui o mouse, clicar, se eu apertar o botão de rolagem, pressionar ele e movimentar o mouse, eu consigo ter essa visão aqui. Tá? Então, beleza, fiz aqui, vou deixar ele aqui do jeito que estava mais ou menos. E aí, agora eu vou selecionar o comando aqui, pattern. Tá? Vou criar um padrão. Tenho aqui, tem que tomar cuidado que tem o padrão ao longo de uma curva e o padrão. Né? Crio um padrão que pode ser circular ou retangular. Quando a gente clica aqui, né, a gente não está definindo ainda se vai ser circular ou retangular. Vai ser na próxima etapa. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que selecionar o elemento que eu vou usar como referência para fazer o padrão, que é aquele furo. Eu clico, selecionei o furo. Tá? Então, eu posso tentar selecionar por aqui, né, pela figura, ou para facilitar, muitas vezes, para a gente não ficar tentando, às vezes a gente tenta selecionar, fica meio difícil aqui, a gente pode, para ficar mais fácil, a gente clica aqui no Edge Bar, né? Se não estiver aparecendo essa barra aqui, essa parte aqui, é só vir aqui, ó, Tools, Edge Bar. Se eu clicar aqui, eu desabilitei. Acabei de desabilitar. Aí eu venho aqui de novo, eu quero habilitar ele, ó, abrir o Edge Bar. Tá? Cliquei aqui, ele aparece novamente. Então aqui são as partes que eu vou criando aqui, que formam a minha peça. Ela não tem nome ainda porque eu não salvei. Parte 1. Depois que eu salvar, aí vai ter um nome aqui. Então, cutout. Tá? Eu vou selecionar aqui, ele selecionou essa parte aqui. Aí eu confirmo, tem aqui, ó, para confirmar, não, esses duas ferramentinhas aqui, que é ou eu cancelo, né, de selecionar, ou confirmar. Então, confirmei. Agora eu tenho que selecionar aonde eu vou criar o padrão, em que parte eu vou criar o padrão. Eu vou criar nessa face aqui, vou usar ela como referência, na verdade. Aí eu venho, né, se eu quiser criar um padrão circular, que já está selecionado aqui, né, já não preciso nem clicar aqui, né, poderia ter um padrão retangular. Como a peça é redonda, eu vou criar nesse caso aqui, né, poderia até criar um padrão retangular numa peça circular, mas não é o caso aqui, né, é uma situação específica. Então eu vou clicar aqui para estabelecer, ou já está clicado, não precisaria nem me preocupar, é só utilizar o comando. Então venho aqui, ó, vou clicar aqui, usar ele como referência. Como é um padrão circular, vou usar essa parte aqui como referência, né, o centro como referência, e vou estabelecer qual é o padrão, né, o círculo que eu quero para fazer esse padrão. Então eu usei esse ponto, o próprio centro da peça, como referência, né, para criar o padrão circular. Então vou usar aqui também, para ficar legal, né, para estabelecer como referência o centro, né, eu vou abrindo aqui, ó, essa linha circular preta que está aparecendo aqui a referência que eu vou criar do meu padrão circular. E eu vou criar aqui um ponto inicial aqui de referência, que vai ser o próprio centro daquele furo lá que eu criei. Tá? Apareceu o centro ali, ó, aquela bolinha, né, com uma cruzinha no centro, eu clico porque eu estabeleci o centro dela como referência. Aí aqui, né, ele mostra uma seta, se eu movimentar para cá, uma seta no sentido
para a esquerda aqui ou uma seta para a direita, né? Isso aqui vai ser no sentido horário ou anti-horário. Então eu vou clicar aqui. Isso aí vai depender muito do que você está fazendo, de como é esse padrão, que situação você está criando, né? Aqui não vai fazer muita diferença porque o padrão ele segue um padrão em pontos equidistantes, não vai fazer diferença que eu clicar para a esquerda ou para a direita, o padrão vai acabar tendo o mesmo resultado. Então eu vou clicar aqui no sentido horário, né, para a direita, e aí ele criou aqui, já estabeleceu 4 pontos, né, como padrão, ele vem aqui com 4 pontos. O count aqui serve para eu definir quantos pontos, né, de padrão eu quero. Inicialmente ele colocou 4. São 4 furos que vão ser feitos aqui na peça. Eu vou selecionar aqui e vou alterar esse campo count para 8 furos. Aí eu dou um enter. E aí o que aconteceu? Agora eu percebo aqui que tem 8 pontos, né, aparecendo aqui na peça, nessa circunferência que eu defini aqui. Então ele estabeleceu 8 pontos, né, com raio de 140, que eu usei como referência aqui o raio central que estava o furo, né? Então já está definido aí. Agora o espaçamento de 45 graus entre cada um, logicamente porque eu quero aqui 8 furos equidistantes, né, com a mesma distância. E agora eu vou clicar aqui no return. Clico no return e aí, olha só, ele está mostrando aqui os 8 furos que, né, o padrão que eu criei, um padrão circular. E aí, usando como referência um furo, como eu usei um furo como referência, ele criou um padrão de 5 furos, padrão circular de 5 furos. Eu posso aqui, né, por exemplo, né, agora eu poderia ter feito em todas as etapas aqui, mas eu estou até usando como referência lá o resumo que eu passei para vocês. Vou colocar aqui um nome, né, furos. Vou alterar aqui, ele já está selecionado lá, é só ir no teclado e digitar furo e dar enter. Olha o que acontece aqui, ele muda o nome aqui. Então esse padrão aqui, né, circular de furos. Tá? Então aqui, né, já está pronto. Se eu movimentar aqui, eu não clicar, né, pressionar o botão de rolagem e movimentar, eu vou ver que a peça está com 8 furos aí criados. Então facilita muito o trabalho, que ao invés de você ficar fazendo um por um furo, né, como eles seguem um padrão, você pode usar esse comando aí, que é o pattern, né, padrão, e aí fazer. Na verdade, você pode usar ele para várias situações, né, quando você quer seguir, fazer um padrão aí de furos circulares ou de pinos circulares. Futuramente a gente vai fazer aí uma outra peça, por exemplo, que encaixa. Posso fazer uma peça que tem uns pinos que vão encaixar aqui nessa outra peça. Então, também crio um padrão de furos com o mesmo padrão aqui e encaixo uma peça na outra, usando o ambiente de assembly, né? No caso aqui, agora era só para explorar, opa, difícil falar aqui, explorar o comando pattern, criando um padrão circular. Então agora eu vou fazer uma próxima etapa, manter esse modelo já criado para explorar agora outros comandos. Bom, usando agora essa peça como referência, né, esse modelo criado aqui como referência, eu vou explorar agora 2 comandos que são bem simples aí, mas são bastante úteis em algumas situações para fazer os acabamentos, para fazer algumas partes aqui que às vezes são pequenos detalhes. Quando eu fiz essa parte aqui, né, esse revolve de Pro Tools para criar essa parte, eu já fiz essa peça com um chanfro aqui, ela já veio com um chanfro.
pela formação que eu estabeleci inicial. Se eu quisesse alterar, inclusive, essa formação aqui, se eu quiser, eu quero alterar a base desse modelo aqui, eu posso, né, relembrando aqui, acho que eu devo ter falado, eu lembro que eu falei na primeira etapa lá que eu expliquei para vocês do Solid Edge, como você alterar alguma parte que já está feita. Então, por exemplo, eu uso a ferramenta de seleção aqui, né, tem que estar nessa opção aqui, e aí clico com o botão direito aqui no Revolve de Protrusion, onde está escrito Protrusion, e aí posso renomear aqui, né, quando a gente fala de cor, posso dar um nome aqui para ela, posso copiar, selecionar o grupo e tudo mais. Então, eu quero aqui editar, se eu quisesse alterar a referência, né, o desenho de referência, foi esse desenho que eu fiz inicialmente aqui. E aí tinha aqui essa formação inclinada aqui, que deu o efeito do chanfro lá na peça. Então eu poderia alterar ela aqui, aumentar ou diminuir a medida aqui para alterar esse chanfro, ou alterar qualquer outra medida aqui. Então, se eu alterar a medida, eu altero lá o resultado final. Então, a princípio eu não vou mexer, mas se eu quisesse alterar aqui, dependendo do que eu vou fazer, como já está com todas as medidas estabelecidas, às vezes se eu tentar alterar aqui, 100, né, ele vem aqui e diminui o tamanho. Tá? Ele conseguiu alterar aqui porque eu não amarrei as medidas, dependendo aqui, às vezes a medida está amarrada e eu não consigo alterar. Então, às vezes, por exemplo, se eu tentar alterar essa medida aqui, por exemplo, por 15, ele já alterou aqui, ó. Já dá um efeito diferente aqui porque eu alterei a medida aqui. Então, só um exemplo, né? Posso ir alterando essas medidas aqui e se eu der um return aqui, né, ele vai ficar com essa formação. Né? Então, depois eu faço, no final eu faço o exemplo aqui para vocês. Então, 120 e eu mantive aqui 15 por 20. Então, essa é a formação original. Então, vou dar o return aqui e vai voltar. A peça ela está aqui, na verdade, com as mesmas medidas aqui. Não alterei, na verdade. Acabei não alterando. Né? Se eu tivesse alterado, teria modificado a aparência dela aqui. Ela continua com a mesma aparência. Então, aqui no caso, o que eu quero explorar é o comando round, né? Ou, né, na verdade, essa ferramentinha aqui, ela tem duas opções. Eu posso usar o round ou chamfer. O round, o que faz o comando round? Ele arredonda alguma parte aqui, né? Vai criar uma formação arredondada. Por exemplo, aqui, né, vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que está lá no resumo. Então, quando eu clico aqui, ele habilita aqui a ferramenta, né, para confirmar. Eu poderia, na verdade, ir clicando aqui e arredondando as partes. Aqui ele já pôs, né, inicialmente ele segue com um padrão aqui com um raio de 5 milímetros. Se eu quiser alterar esse raio aí, é só digitar o raio que eu quero. Né? Então eu quero um raio de 20, um arredondamento de 20 naquele canto ali, né? Aquele vértice ali da circunferência, aqui dessa circunferência. Então, arredondei aqui, ó, se eu aproximar aqui, se eu movimentar, eu vou ver que ele está arredondado aqui. Se eu cliquei aqui, então, se eu clicar em qualquer outra parte, ele vai arredondando. Se eu clico aqui, ele vai arredondando. Usando como referência agora essa medida aqui. Vou voltar aqui, ó. Vou usar de novo o comando aqui, porque eu não quero só arredondar esse canto aqui e digitar 20. Tá? Pronto. Quero só essa parte aqui arredondada. Se eu quisesse arredondar alguma outra parte com uma outra medida, né, se eu vou clicando aqui, selecionando, aí digito 20 lá, ele vai colocar a medida de 20 para todas essas partes que eu arredondei. Né? Por exemplo, se eu clicar nessa outra parte aqui, por exemplo, que eu arredondar aqui, né, fez um arredondamento aqui de 5. Né? Se eu clicar aqui também 5. Tá? E aí, aqui, se eu fizer o arredondamento aqui, ó, aqui ele tirou o material, né?
Se eu aproximar aqui, ó, vou ver que ele retirou o material aqui. Aqui lá atrás também. Vou movimentar aqui, ó, pressionando o mouse, botão de rolagem. Então ele foi fazendo aqui, ó, um arredondamento dessas partes. Aí eu confirmo, se eu quiser que realmente ele fique dessa forma, eu confirmo aqui. Deixa eu clicar aqui, porque aí ele tira o cantinho inicial, né? Então, aí ó, tá tudo arredondado essas partes aqui que eu cliquei. Então, ficou com essa formação aí. Se eu quiser voltar aqui essa última parte, aí ele fica só com essa parte arredondada aqui inicial. Ok. Se eu quiser, vou desfazer aqui também esse outro round aqui. Se eu quisesse, ao invés de usar o round, usar o chamfer, qual seria a característica? Ao invés de ter uma formação arredondada, ele teria uma formação linear. Aqui ele não colocou uma medida agora. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 de chamfer. Né? Se eu der um Enter aqui agora, aí ele ficou, né, com uma formação aqui de uma espécie de um chamfer, né, de 20 mm. Ficou reto agora essa parte aqui, não arredondado. Se eu clicar, eu vou dar uma finalização aqui para ficar com 20 aqui, depois eu vou fazer de novo, né, um chamfer aqui, ó, nesses cantos aqui. Aí eu vou colocar aqui um setback de 10 aqui, tá um pouquinho mais visível aqui, ó. Clicar aqui também. Aqui acabou aceitando, né? Vou clicar aqui, ó, aqui, e eu vou digitar 10 aqui. Olha o efeito que fica aqui. Não ficou certo. Então, o chanfro, né, nada mais é do que criar um chanfro, né, que é um acabamento que vai gradualmente, né, vai formando aqui uma sequência gradual, né, de um ponto até outro aqui. Movimentação aqui, né? Então, fiz essa movimentação, fiz os chanfros aqui, né? Se eu quiser voltar à posição inicial, é só apertar a tecla Ctrl I, que é a vista isométrica da peça. Não fica exatamente do mesmo jeito que estava, mas quando a gente dá o Ctrl I, ele fica na posição isométrica, 3D aqui. Se eu quiser ver o Ctrl F, né? Ctrl F é o front, a vista frontal dela aqui. Embora ela não é aquela vista do desenho técnico, né? A gente fala das 3 vistas aí. Vista frontal, a vista lateral esquerda é Ctrl L de left esquerdo, Ctrl, então aqui ó, front, tá? Essa aqui seria a frontal. Então eu estou vendo aqui a vista esquerda da peça. A vista direita, Ctrl Right, né, Ctrl R, né, de right. E o top, essa peça aqui não faz muito sentido a gente ver. As vistas são muito parecidas, né? O top e são todas iguais aqui. O top, o right e o left são iguais, né? Então basta uma vista aqui, como ela é uma peça arredondada, a gente tem as mesmas visões aqui dessas vistas. Ctrl o top, Ctrl T, também a mesma vista. Ctrl B é o bottom, também a mesma vista. Então, Ctrl I isométrico, voltando aqui para a vista em 3D.
Então o que eu vou ter diferente aqui é só a vista frontal, as outras vistas são todas similares. Aqui, top é a vista de cima, o bottom, lateral, numa peça redonda ela vai ter todas as vistas iguais. Eu teria só a vista posterior aqui e a frontal que seria um pouco diferente. Bom, então eu tenho aí a peça com esses chanfros aqui no caso, né? Se eu quiser dar um nome para eles também, aqui eu fiz o último chanfro aqui, são 3, poderia dar um nome para ele aqui também. Então, vou desfazer aqui, né? Vou deixar ela com essa aparência aqui, sem esses chanfros aqui. Então, posso criar, então usar esses comandos, o chanfro ou o round, para criar esses efeitos aí, para dar esses acabamentos em algumas partes da peça. Pode ser aqui internamente no furo, pode ser nas bordas, aqui internamente na peça. Quando eu crio, né, vou aproximar aqui por exemplo, quando eu clico no chanfro ou no round, né, no arredondamento aqui, o arredondamento, por exemplo, se eu clicar nessa parte aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um arredondamento, ele vai acrescentar um material aqui, porque ele vai criar um arredondamento aqui, preenchendo aqui no caso o material. Fica arredondada essa parte interna aqui. A mesma coisa se eu fizer com o chanfro. Se eu desfazer aqui e vou usar o chanfro. Então ele vai fazer um acabamento aqui, ó. Ele coloca aqui 10. Então ele cria um chanfro aqui de 10. Tá? Então fica. Não dá para ter uma visibilidade muito boa. Mas ele criou aqui um chanfro interno aqui de 10. Então, quando eu clico aqui nessa parte externa, né, esses cantos aqui, ele vai criar ele vai tirar o material. E quando eu clico naquela parte interna ali, ele acrescenta o material. É isso aí, os dois comandos aí, o chanfro e o round. O round e o chanfro são usados aí para fazer esses acabamentos. Um arredondado e o outro linear, né, reto. Segue aí, né? A gente pode depois, sempre aqui clicando com o botão direito, eu posso renomear essas partes que eu fui criando, né? E quando eu vou lá no salvar, vou salvar aqui, essa primeira janela que a gente dá OK. Tem as abas lá que eu poderia colocar algumas informações da peça, mas isso aí é muito específico aí, né? Dependendo do que você está fazendo, a gente acrescenta informações. Aqui eu vou colocar atividade 3. Atividade 3. Poderia colocar um outro nome aí, uma peça arredondada aí, mas dando um nome para ela, mas vou colocar só atividade 3. São vários comandos que eu abordei. Né? E aí agora ficou aqui, ó, atividade 3, salvo. Então é isso.